Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Beginners AI e hoje vou trazer a aula prática de infraestrutura ágil da faculdade Unopar e Anhanguera, perfeito? Nesse roteiro a gente tem que criar aqui um ambiente de CI/CD para poder integrar, tá? E a gente vai fazer isso, eu vou tentar passar os códigos primeiro, vocês fazerem o laboratório, depois a gente explica, tá? Então, bora lá. Aqui eu vou deixar na descrição lá, tá? Do vídeo, o link que vocês vão pegar o repositório com os arquivos. Mas, lembrando, tem que apagar. Arquivo, pasta foto, relatório final e o README, tá bom? Tem que apagar, não tem como. Então, faz o zip, aperta aqui no code e faz o download do zip. Beleza, quando vocês chegarem aqui, nessa partezinha que vocês já baixaram o arquivo, vocês vão ver ele assim, ó, zipado, né? Zipado assim. Vocês clicam com o botão direito do mouse e pede para extrair tudo. Ele vai criar uma outra pasta descompactada com o mesmo nome, só que aqui eu mudei, tá? Eu mudei o nome para ficar menor, porque o nome vai vir bem grande. Então eu mudei o nome aqui, beleza? Então tá bom. Então a gente vai criar um novo projeto, o repositório, criar um projeto em branco. Então eu vou dar o nome de YouTube Infra. Aqui no URL eu vou colocar Latamila, que é o meu nome do GitHub. Vou clicar aqui em público mesmo, vou deixar isso aqui como está. E aqui, pessoal, tem que inicializar sem readme. Tem que inicializar sem readme, ok? Então, beleza. Cria o projeto. Projeto já tem, já existe. Então, vou criar aqui com o nome de YouTube Unopar. Tá? Aqui, de novo. É o Latamila, que é o meu do GitHub. E aqui desmarca, lembra? Desmarca. Beleza. Fiz um YouTube Unopar aqui, que é um novo projeto, tá? Então, só pra gente garantir, estou aqui no YouTube Infra, vou renomear ele como YouTube Unopar. Não precisa estar com o nome igual, mas é só pra eu não me confundir aqui, tá? Vamos aqui ver se os arquivos eu eliminei já, tá? Eu já eliminei os arquivos readme, já eliminei a pasta fotos e a pasta relatório. Então, faça o mesmo, só para deixar esses aqui, tá? Vou tirar esse daqui também, .git, tá? Essa pasta aqui. Então, é só esses aqui. Então, tire aquela pasta git, .git, tá? Então, beleza. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer no Git Bash. Vou abrir o meu Git Bash aqui. E vou pegar a minha colinha aqui. E fazer a inicialização, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou colocar junto com esses dois, eu vou colocar junto, que aí fica mais fácil a vida aqui. Então, ó, eu vou fazer uma inicialização.
Deixa eu ver como que fica aqui. Git config. Traço global. Faça vocês aí também. Tá. Aí agora a gente vai fazer com HTTPS. A gente vai entrar com esse readme, tá? Vamos tentar aí. A gente vai fazer o clone, tá? Então, a gente vai fazer o git clone, HTTPS. Depois a gente vai entrar na pasta que a gente deixou, tá? Os nossos arquivos. No caso, são duas pastas com nomes iguais, então a gente tem que entrar na pasta que tem os documentos. E aí, inclusive, eu vou dar um ls aqui. Beleza. Aqui, vocês veem que não tem o readme, tá? Então, vamos ver se a gente consegue. Vou fazer o touch, que é para criar aí um readme. Criei. E agora, olha lá, criei o readme aqui, tá? Criei ele. Agora, eu vou adicionar o readme aqui. Então, vamos lá. Nós vamos clonar aqui dentro, tá? HTTPS, que eu clonei lá fora, né? Então, vamos clonar ele aqui. Com /Camila. Ó, beleza. Então, ó, quando vocês... aqui, ele falou do Git Repository. Então, eu dei um ls aqui para enxergar o que tinha aqui. Aí, eu fui e vi que tinha trago localmente o meu YouTube Unopar para cá, tá? Para dentro da pasta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o readme aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Git switch. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Tá? Create main. Switch. Create main. Beleza. Agora, eu vou criar um readme aqui. E vou pedir para adicionar.
Beleza. E vou pedir para dar o commit. Foi. E agora eu vou pedir para dar o push. Vamos esperar um pouquinho. Beleza. Ele fez aqui. Ele enumerou aqui os objetos. 3. Beleza. Vamos ver aqui. Vou dar um ls de novo. Tem o readme lá. Então, deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Vou dar um refresh. E olha lá. Um commit. Show de bola. Um commit, um branch e o readme está aqui. Beleza? Então, essa primeira etapa da conexão do seu Git Bash com o seu GitLab está feita. Então, se pareceu um pouco confuso, calma, que vai piorar. O que eu fiz agora? Vou explicar aqui. Eu fiz um git add, né? Aí depois, antes, tá? Não, beleza, peraí. Eu fiz um git add, aí fiz a tentativa de um git commit. Aí ele me disse que não tinha nada pra commitar, beleza? Aí eu dei um git status e vi que realmente não tinha nada ali pendente para ser commitado, beleza? Dei um ls para ver o que tinha ali no meu repositório do YouTube Unopar, que é o repositório mesmo do meu GitLab, tá? Aí só tem o readme. O que eu fiz? Localmente, eu vim aqui na minha pasta, tá? Aqui, entrei de novo e entrei de novo. Maravilha. Ele tá assim, mas antes ele não estava assim. E no de vocês ele não vai estar assim. Então, volta uma pasta e copia este até aqui, ó. Até o plot simples gráfico. Copia no Ctrl C mesmo. Entra dentro da pasta e dá o Ctrl V. Aí ele vai copiar tudo. E além disso, exceto o readme, tá? Não copiem o readme de lá para cá. Vou repetir. Não traga esse readme para dentro do seu Git repositório, porque você já tem adicionado ele lá anteriormente com aquele outro commit, tá? Então, você volta aqui para pegar esse aqui, esse arquivo relógio.py. Ctrl C, entra lá na sua pasta e dá o Ctrl V aqui que vai copiar aqui. Agora, beleza, esses arquivos estão aqui localmente, mas não está lá no seu GitLab, certo? Certo. Então, a partir de agora, você dá um ls de novo e vê que eles realmente estão aqui, né? Os seus documentos estão aqui, mas está no local, não está lá remoto no GitLab. Então, o que você vai fazer? Git add espaço ponto. Ele vai aqui falar que foi copiado, que tem uma cópia de tais arquivos, beleza. Você dá o git commit -m e adição de todos os arquivos do projeto e ele vai adicionar certinho, beleza? Dá o git push. Dá o git push para aquele atalho lá para o seu GitLab repositório, beleza? Então, a gente está aqui nessa parte. Então, quando eu fui olhar aqui, já é o meu segundo commit. Então, tá certo aqui, segundo commit. E os
documentos estão realmente aqui. Tá tudo certo, tá? Agora é a fase de monitoramento e simulação. Nessa fase, a gente vai simular e monitorar a execução desses arquivos, né, através dos jobs que definem o seu pipeline lá no GitLab. Então, a gente vai acessar o GitLab, vai abrir o navegador e vai para o nosso projeto. Agora, a gente vai para o CI/CD, que agora mudou de nome, não chama CI/CD, chama Build, e vamos acessar os pipelines. E a gente vai monitorar a execução. A gente vai ver o pipeline correspondente ao nosso último commit de agora, que foi a adição de todos os arquivos do projeto. Então, vou pegar aqui, vou trazer ele para cá, vou abrir aqui, ó, vai ser no Build, Pipelines, e aqui está, olha lá, o nosso commit aqui, adição de todos os arquivos do projeto. Beleza, ó. Pré-build, falhou. Monitora a execução. Clica no pipeline para ver os jobs em execução. Entender e simular a execução do job. O seu pipeline deve ter começado a executar os jobs definidos no arquivo do GitLab, tá? Então, ele tá aqui, falhou o pré-build. Lembre-se, os jobs usam a imagem do DocHub e executam os scripts de construção da aplicação. Então, o que é o cenário? O cenário aqui falhou, então quer dizer, se houver um erro no script, por exemplo, uma sintaxe incorreta, falta de dependência, esse job falhará. Então, o resultado está lá no GitLab. O job é reprovado e o pipeline acusa uma falha. Então, vamos lá. Vamos observar o status final do pipeline após a primeira execução, tá? Então, vamos ver aqui a execução que usou o GitLab que você enviou. Então, vamos ver aqui. Esse aqui foi o documento do GitLab. Beleza. Esse é o Docker. Esse é o plot simples e esse é o relógio. Beleza. Vamos ver aqui os arquivos, né, mudados. Vamos ver o pipeline. Esse é o pipeline. Então, aqui tem pipeline último de commit. Deixa eu abrir ele um pouquinho aqui. Arquivos, correndo, vou clicar aqui em Running, vou clicar aqui em Build Docker. Ó, o que foi disparado foi notificação de falha, tá? Então, vou aqui no Build Docker e vou ver aqui o que está acontecendo. Isso aqui é o que a gente precisa, né? Olha lá o que ele destacou, que tá faltando o login do Docker e o usuário e a senha, o password, tá? Nessa execução aí. Então, isso aqui, pessoal, não ajuda a execução do job, né? A integração. Por quê? Porque se isso aqui tá no placeholder, tá com exemplo, ele não vai acessar o meu Docker, né? Que tá aqui. Ele precisa aqui, ó, fazer ir lá no Docker para poder criar, né? Ele não vai fazer isso porque não tem registro de usuário nem registro de senha para ele poder fazer. Então, o que a gente precisa é modificar isso aqui. Vou colocar a minha senha e vou colocar o meu login aqui
dentro do script, dentro, né, do GitLab, não vou, porque isso é uma forma insegura de fazer. Então, outra coisa que a gente também descobre é que tem essa forma mais segura de se fazer, né? A codificação de acessos. Como que ele executa esses gatilhos aí? Executa os arquivos, né? Essa parte é a parte central do CI/CD, tá? No GitLab. O GitLab CI/CD executa os arquivos e scripts do seu projeto de forma automatizada, seguindo as instruções que você definiu lá no arquivo GitLab-CI. Então, ele vai aqui destacar o que tem lá nesse arquivo, tá? É o gatilho e o pipeline. Vamos lá. O gatilho é o processo quando ele começa a executar o git push origin main. Esse push, ele sinaliza ao GitLab que há um novo código para ser integrado, perfeito? Aí o pipeline. O GitLab, ele localiza o arquivo dele, GitLab-CI, na raiz do seu projeto. Esse arquivo é uma linguagem de marcação, YAML, que define a ordem em que a execução se dará. O conjunto de todas as etapas que é chamado de pipeline. Vamos lá para a execução dos jobs. Bom, esse arquivo GitLab, ele é formado por um conjunto de jobs, que são os elementos mais básicos do pipeline. Ele vai fazer quais jobs? A imagem base. Esse arquivo do GitLab, YAML, ele primeiro define a imagem Docker a ser utilizada. Essa imagem é baixada do Docker Hub e cria o ambiente, o container, onde o código será executado. Então, por isso que já está dando erro desde o início, tá? Então, o ambiente é geralmente baseado em imagens como Python, para executar seus arquivos .py, e Shell, para executar os scripts .shell, SH, tá? Depois tem a execução do Dockerfile. Normalmente há um job específico para construir a imagem da sua aplicação. Esse job, ele executa o Dockerfile, usando comandos como docker build. O que isso faz? O Dockerfile contém as instruções de como empacotar a sua loja virtual em um container Docker. Depois tem a execução dos scripts, que é o job em ação. Então, cada job deve conter a cláusula script. O conteúdo dessa cláusula é onde seus arquivos são executados. Então, esse é o primeiro estágio, que é o pré-build. Já falhou, né? O job que falhou é o build Docker, perfeito? Então, os próximos passos. O objetivo dessa fase é monitorar o sucesso ou a falha. Nesse caso, encontramos uma falha. Para prosseguir com a aula, você precisa investigar essa falha, que foi o que a gente fez, tá? Então, a gente vai clicar no bloco vermelho, onde está escrito Build Docker. Ao clicar, a gente vai ver o log da execução do job, e esse log detalhará o comando que falhou e o motivo, tá? Causas comuns: falha ao baixar uma imagem Docker, erro de sintaxe no Dockerfile, ou o runner não tem permissão, não encontrou as credenciais do Docker Hub, tá bom? Bom, se a autenticação estiver no build Docker, e tá, né? Depois, registro de simulação de falha. Essa falha inicial conta como sua simulação de falha para o relatório. Então, é isso que você vai colocar lá no relatório, tá? Documente no seu relatório, na seção resultados, que a primeira execução resultou em falha no estágio pré-build, no job, no build Docker. Qual que vai ser os próximos passos? Corrigir e simular o sucesso. Para que o pipeline complete o restante dos jobs e você possa documentar a simulação de sucesso, você tem que corrigir as credenciais. Volta lá no repositório
e navegue até Settings e CICD. Então, configurações, CICD. A gente tem que achar aqui embaixo, ó, Settings, e vamos abaixar mais um pouquinho, CICD tá aqui embaixo, tá? Aí, a gente vai criar duas novas variáveis, que estão aqui, ó, variables, criar duas variáveis protegidas e mascaradas, tá? Protegidas e mascaradas. Então, a gente vai descer aqui, adicionar variável, mascarada e protegidas. Ele falou aqui, ó, só masked e variable protect, tá? Protegidas. Bom, descrição vai ser opcional, então não. A chave vai ser Docker Hub User, nome da chave, aqui. E o valor vai ser o seu nome de usuário do Docker Hub. Então, eu vou pegar aqui. E o meu é abraço fraterno. Então, coloque lá no seu, né? Depois, aí eu vou dar OK. Agora, eu vou criar mais uma. Agora, eu vou criar mais uma, tá aqui, mascarada e protegida, que vai ser a senha, tá? Vai ser a sua senha lá. E eu vou colocar a minha senha aqui. Opa! Coloquei aqui no lugar errado. Vou colocar a minha senha aqui, daqui a pouco eu volto. Então, aqui, variáveis criadas, depois que você fecha lá. Se caso você saiu daquele ambiente lá, sem fazer as suas considerações ou ficou errada, é só deletar, tá? Você pode editar ela também, se ficou errada. Ah, errei o nome. Ah, errei a senha. Você pode vir aqui editar ou deletar. Esqueceu de alguma variável? Volta para poder adicionar a variável. E na hora que você terminar, ele te entrega de novo para você ir adicionando, né? Mostra para você de novo essa mesma página de formulário para adicionar mais variáveis, então é só fechar mesmo. Então, aqui foi feito com sucesso, ó, a senha e a de usuário. Então, qualquer coisa, se você esquecer sua senha depois, mais tarde, é só voltar aqui nas configurações CICD do GitLab e vir aqui e copiar facilmente o que tem aqui, tá? Então, beleza. Agora, mais falta eu dizer qual é o caminho que ele vai pegar as credenciais. Você precisa garantir que o Job Builder Docker use-as em vez das variáveis genéricas. Então, o que a gente vai fazer é trocar esses valorzinhos aqui para o que está escrito aqui. Então, a gente vai fazer isso localmente mesmo. A gente vai abrir o nosso material aqui, nossa pasta do Unopar. Só toma cuidado para você não modificar o que está aqui do lado de fora, tá? E aqui, nesse primeiro GitLab aqui, não vá nesse GitLab aqui, porque ele tá fora do seu repositório, tá? Tem que ser o GitLab que está aqui dentro, tá? Então, abre esse que é esse que vai ser modificado. Os que estão lá fora, eles são, vamos dizer assim, que os originais, tá? E esses aqui é os que você vai modificar. Então, a gente vai pegar aqui, ó, trocar o Docker Hub User por esse aqui. Beleza?
e o outro também que é do password. Beleza. E é isso. Só que não. Como a gente fez uma alteração no código, a gente precisa fazer a adição, fazer o push, né? Fazer o commit. Então, bora lá. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar as alterações, ficar confirmadinho. Ou então, eu venho aqui, faço lá as alterações e fecho. A gente vai vir aqui para o nosso... Vou dar um clear aqui. A gente vai agora adicionar as alterações. Então, após garantir que o job de login usa as credenciais corretas, faça a alteração no ponto GitLab-CI no seu computador e envie essa correção para o repositório. Então, git add espaço ponto, ó, tem uma alteração ali na cópia do GitLab. Vamos fazer um commit, escrevendo, corrigindo, autenticação do Docker Hub para build Docker. Ó, beleza. E a gente vai dar o push para ele também começar a fazer um novo pipeline lá, né? Começar a integrar o código que a gente alterou. Então, daqui a pouquinho a gente vai para lá. Maravilha. E agora a gente vai lá no nosso projeto aqui para ver o que está acontecendo. Vamos ver o commit. Terceiro commit dado. Vamos para os pipelines, tá? Build, pipelines, ó, corrigindo a autenticação do Docker. Ele está correndo, tá? Ele vai aqui, vamos ver aqui. Ele tá trabalhando aqui com 4 jobs, tá aqui trabalhando, tá? Ó, a gente vendo aí o trabalho, né? Ele foi lá tentar de novo fazer o build Docker. Ó, fez a exportação da imagem, exportou a imagem, exportou camadas, beleza, deu certo. Agora deu erro em outra coisa. Deu erro aqui, ó, nesse código. Então, quer dizer, a nossa primeira etapa passou. Então, isso é um bom sinal. Que aquela primeira etapa passou, porém, tem essa daqui. E essa daqui é muito parecida com a que a gente viu lá no outro. Porque aqui tá com uma mensagem padrão, uma mensagem de exemplo, ó, nome do Docker. Qual que é o nome do Docker que eu tenho? Então, vou abaixar aqui para vocês conseguirem ver. Essas duas linhas verdes aqui é aonde está o problema, tá? Que é a tag e o push. Então, o log que você enviou do novo pipeline de correção nos dá a evidência final da falha e o ponto exato de ajuste para alcançarmos o sucesso. Você progrediu significativamente. O pipeline conseguiu fazer o build, que é construir a imagem, e tagala, o que demonstra que a correção de credenciais para o build da imagem foi bem sucedida. O erro ocorreu no momento de enviar, fazer o push, a imagem recém-construída para o Docker Hub. Então, lá vai ter esse Docker Push,
que o comando de envio começou, negado, tá? Foi negado aqui, ó. Precisa do acesso, o requerido, né, para o recurso é negado, então teve uma falha. O Docker Hub negou o acesso. E o erro, né, o job falhou, que é o exit code 1, que é a confirmação da falha, tá? Causa da falha. A negação de acesso significa que o login do Docker Hub no início do job pode ter sido bem sucedido, mas o token senha usado não tem permissão para fazer o push para esse repositório específico no Docker Hub, ou o nome do repositório usuário no comando Docker Push, que é o nome do Docker Hub, minha imagem, está incorreto ou não corresponde ao usuário autenticado. Tá? Então, próximos passos. Vamos aos próximos passos aí. Para completar a simulação de sucesso, você precisa garantir que o comando Docker Push esteja usando o seu nome de usuário real do Docker Hub e que o token de acesso pessoal que você usou nas variáveis tenha a permissão de write, escrita, tá? Então, no seu código local, abra o arquivo que contém o Docker Push, provavelmente o GitLab, ou o shell script auxiliar e substitua essa string genérica pelo seu usuário real, tá? Então, o comando genérico é esse, do minha imagem latest e o nome do Docker Hub, e você vai trocar aqui por Latamila ou o nome do seu Docker Hub, o nome da imagem e latest, tá? Então, vamos fazer isso daqui. Vou ter que ir no documento mesmo, aqui. Então, preste atenção, se tem 3 pastas, é melhor você voltar a uma, ver que tem os mesmos documentos aqui do lado de fora, entra na pasta, entra no GitLab -ci e vamos fazer a alteração nesse daqui, tá? Então, aqui eu vou trocar esse nome para ver se ele reflete alguma coisa lá, se ele cria, tá bom? Então, eu vou colocar, criando aqui YouTube Unopar vídeo e aqui também YouTube Unopar vídeo. Então, beleza. Se ele vai criar uma imagem, ele vai criar com esse nome do vídeo. Então, YouTube Unopar vídeo. Então, eu dei um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui garantir que eu tô salvando tudo bonitinho. E vou agora, de novo, fazer aquele add, né? Vou lá pro meu Git Bash. Aqui. Então, vou dar um clear aqui para limpar a tela. Eu já alterei o meu arquivo pedindo para criar essa imagem e eu vou fazer um git add espaço ponto para que ele considere agora adicione essas alterações remotamente. Ó, ele diz que tem alguma coisinha lá no GitLab. Vou fazer o git commit. -m é uma correção final do nome de usuário no Docker Push. Beleza. E agora eu vou dar o push, tá? Para enviar isso aqui para execução. -u origin, que é o meu atalho para o main. Olha lá. O que nós vamos ver a partir daqui? Quando esse novo pipeline for executado, ele deve conseguir autenticar
e fazer o push da imagem, fazendo com que o job seja aprovado e a simulação de sucesso da aula prática esteja correta, tá? Então, corrija o nome de usuário lá no comando de Docker Push em seu código local. Faça o commit e faça o push. Vamos lá pro... Ó, ele deu ali, deu certo. E eu vou dar um refresh aqui para poder enxergar esse novo job. Vamos ver aqui. Esse novo pipeline, né? Vamos ver os pipelines aqui. Vou abrir. Ó, ele já veio para cá. É a correção final do nome de usuário. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Então, passou todos os jobs, tá? Foi feito com sucesso aqui. Ele aceitou esse daqui e fez lá o job. Foi executado com sucesso. Ó, aqui verdinho, o build Docker. Olha lá, muito bom. E aqui termina o seu projeto, né? Que é isso aqui, ó. Você fez 3 pushes e no terceiro, corrigindo o nome de usuário no Docker Hub, você no Docker Hub, lá no seu arquivo de .gitlab, né? -ci, você conseguiu passar esse pipeline. Vamos ver como que tá aqui, refletido aqui, no Docker Hub. Vamos ver os repositórios. Olha lá, ele fez. Tá vendo a imagem aqui? Espero vocês no próximo vídeo, ou no próximo projeto, no próximo relatório, no próximo portfólio da Unopar Anhanguera de Engenharia de Software. E até a próxima.